Bem, pessoal, que bom poder estarmos aqui junto com vocês. Mais uma live, na verdade, mais um vídeo, né? Mais um vídeo em que nós vamos tratar de maturidade espiritual, né? Maturidade espiritual. É a nossa nova série, Caminhada para a Maturidade. E o nosso primeiro ponto vai ser a palavra salvação. Amém? Nós vamos tratar da salvação. Tá? E dentro da salvação, o primeiro tópico é a nossa vida passada. A nossa vida passada. Qual era a nossa condição antes de Cristo? Né? Eu quero dizer que acredito que muitos de vocês já são batizados. Então, estou falando com os batizados nas águas. As pessoas que já se tornaram cristão. Amém? Tá? Mas se você não se tornou cristão, isso vai ser bom para você também, porque você vai aprender, amém? Tá? A respeito da salvação. Então o primeiro ponto é como era a nossa vida antes de Cristo, antes de Jesus entrar na nossa vida, antes de sermos salvos. Qual era a nossa condição de vida no passado, antes de crer em Cristo? Amém? Tá? Nossa condição antes de crer em Cristo, antes de ter uma vida com Cristo, nós vivíamos uma vida de desobediência à palavra de Deus. Nós vivíamos automaticamente separados de Deus. Vivíamos na morte espiritual. A palavra morte quer dizer separado. Amém? Então a desobediência nos leva à separação de Deus, a morte espiritual. Tá? Existe a morte espiritual no presente e existe a morte espiritual no futuro. No presente é o agora. Mesmo eu respirando, mesmo eu tendo vida no meu corpo, eu estou separado de Deus, né? Se eu estiver em desobediência, se eu estiver no pecado. Amém? Então, nossa condição de vida no passado, antes de crer em Cristo, é a seguinte: nós estávamos espiritualmente mortos, isto é, separados de Deus. Nós estávamos vivendo ainda na desobediência de Adão. Amém? Tinha como resultado uma vida de pecados, né? A desobediência de Adão trouxe para a natureza humana a natureza pecaminosa, que conduzia e levava o homem a uma vida de pecados, uma vida de desobediência a Deus, automaticamente uma vida separada de Deus. Amém? O pecado se tornou parte da natureza humana, né? Quando Adão desobedece, o pecado começa a fazer parte da vida dele. A natureza de Adão se tornou uma natureza viciada em desobedecer a Deus. E é exatamente essa natureza que nós adquirimos e que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. Uma natureza viciada a desobedecer a Deus. Uma natureza viciada no pecado. Isso era algo comum na nossa vida. Tá? A natureza pecaminosa hoje também é conhecida como lei do pecado e da morte. Amém? Paulo fala muito a respeito da lei do pecado e da lei do pecado e da morte que opera no homem, está dentro do homem. É essa natureza humana, tá certo? Tá? Então nós vivíamos sem condição de manter comunhão com Deus por causa dessa natureza pecaminosa. Amém? A natureza pecaminosa, ela não permite que nós tenhamos comunhão com Deus. Então essa era a nossa vida, afastamento pleno de Deus. Nós não tínhamos condições nenhuma de estar na presença de Deus. O pecado nos separou de Deus, e isto é morte espiritual. Amém? Então está aqui a primeira parte da nossa condição de vida no passado, antes de crer em Cristo. Você pode ler lá em Efésios 2, versículo 1, que diz assim, olha: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido os pecados, vocês estavam espiritualmente
espiritualmente mortos. Espiritualmente mortos. Está aí Paulo nos ensinando, né, sobre a morte espiritual. Vamos agora para Romanos 3, 23, porque ainda estamos falando da nossa condição antes de termos Cristo como Senhor da nossa vida. Tá certo? Romanos 3, 23 diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Olha aí, ó. Todos pecaram. Quando foi que todos pecaram? Amém? Em Adão. Tá? Quando Adão peca, entra na sua natureza, tá, o pecado. Amém? Por isso que se tornou uma natureza pecaminosa. Isso virou uma lei, um governo, algo forte, poderoso, que começou a governar o homem. Amém? Tá? Que nós chamamos de lei do pecado e da morte. Tá? Então, a lei do pecado entrou no homem em Adão. E aí o que aconteceu? Todos os homens, todos os seres humanos que foram gerados a partir de Adão e Eva, amém? Todas as crianças que vieram depois, já nasceram gerados por essa natureza pecaminosa. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram, amém? Então, até que a pessoa encontre Cristo e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Ela vai vivendo essa vida de desobediência, essa vida no pecado, amém? Essa força, esse poder governa a vida da pessoa que está sem Jesus. E isso já começa lá no útero da sua mãe, amém? Davi fala que ele nasceu em pecado, quer dizer, a natureza pecaminosa já habitava nele como criança, tá? Agora é lógico, a criança até adquirir a idade de consciência, amém? Ela é pura de consciência, tá? E ela vai atingindo a idade, até que atingir uma idade onde alcance a consciência pecaminosa. E a partir desse momento que ela alcança a consciência pecaminosa, que ela precisa conhecer Jesus e entregar sua vida para Jesus. Tá? Então, a nossa condição de vida no passado, antes de crer em Cristo, segundo Romanos 3, 23, era separado de Deus e em desobediência. Nossa condição passada era de alguém separado de Deus, vivendo em desobediência. Nossa condição era de estarmos condenados à morte eterna, separados de Deus na eternidade. Como já falei aqui, né, o pecado nos separa de Deus, amém? A morte, o termo morte significa separação, tá? Então eu posso estar respirando, posso estar vivendo a vida física, mas espiritualmente morto, amém? Isso é a morte do presente, tá? A morte no futuro, tá? É quando eu morrer fisicamente e vou passar para a eternidade. Tive uma vida de desobediência e uma vida de pecados aqui na terra, não criei em Jesus, não coloquei Jesus como o Senhor da minha vida, não vivi em obediência à palavra de Deus, passei para a eternidade, então agora eu vou experimentar a morte eterna. Vou viver eternamente separado de Deus. Esse é o juízo que Deus implantou, colocou na vida de Adão quando ele peca. Amém? Ele tira Adão da sua presença. Tá? Era a morte era isso. Tá certo? Vamos lá, terceiro ponto. É o versículo de João 3, versículo 18 e 19. João 3, versículo 18 e 19. Diz assim, olha: aquele que crê no Filho não é julgado. Amém? Quem crê no Filho já está absolvido. Jesus já assumiu todo o juízo. Jesus Cristo, quando morre na cruz do Calvário e quando ele ressuscita, amém? Ele ganhou o direito de trazer a absolvição para todos aqueles que nele creem. Amém? Então, quando eu acreditei em Jesus, eu fui absolvido. Amém? Aquele juízo de Adão já não existe mais na minha vida. Amém?
porque Jesus assumiu aquele juízo. Jesus assumiu o meu pecado. Jesus assumiu a minha morte. Amém? Tá? E ele me deu o direito de viver a vida eterna, de ser restituído a minha vida. Agora eu vou viver uma nova vida. Mas antes, vamos entender a nossa vida passada ainda, de acordo com esse versículo. Aquele que crê no Filho não é julgado. Mas quem não crê, aí, a nossa vida passada está aqui, ó. Amém? Nós não acreditávamos em Cristo. Nós não críamos em Cristo. Então nós estávamos aonde? Já estávamos julgados. Aonde? No julgamento de Adão, separado de Deus. Morte, amém? Morte. Tá? Deus falou para Adão, se você comer desse fruto, você vai morrer. Amém? Ele foi lá, desobedeceu e comeu do fruto. Tá? Em consequentemente, ele ganhou a morte. A morte é a recompensa do pecado. A morte é o juízo, tá? É o que foi estabelecido no juízo, é a condenação, tá? Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Então a única condição que Deus nos dá para tirar dessa condição de desobediência e de pecados, amém, é crer em Cristo. Olha o 19, que vai revelar a nossa condição antes de crermos em Jesus Cristo. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Amém? Quer dizer, que continuam vivendo, amém, na natureza maligna do pecado e da desobediência. Amém? Que se você der continuidade a uma vida de pecados e em desobediência, amém, você continua espiritualmente morto no presente, tá? E se eu não mudar essa condição, você vai para a eternidade já julgado, amém, e vai viver eternamente separado de Deus. Você vai viver morto espiritualmente. Tá? Esse é o juízo de Deus implantado sobre aquele que não crê em Cristo. E essa era a nossa condição. Amém? Nós vivíamos numa sequência de desobediência e pecados, até que aceitamos Jesus, cremos na sua morte, na sua ressurreição. Amém? E a partir dali, nós ganhamos a absolvição e começamos a viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Amém? E começamos a desfrutar da natureza de Deus na nossa vida. Tá? Mas vamos voltar, vamos continuar falando da nossa condição antes de crer em Cristo. Tá? Nós vemos aqui em João 3,18 que Deus nos deu o direito de volta para Ele. Era simplesmente crer na obra de Cristo. Amém? É acreditar na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Reconhecer que o nosso caminho era um caminho que levava-nos à morte eterna. Amém? E agora voltarmos para o caminho que Deus estava indicando para nós. Amém? Obediência a Jesus Cristo. Crendo na sua morte e na sua ressurreição. Amém? E agora vivendo a verdade. Tá? Então, isso envolve o direito da salvação, envolve crer na obra de Cristo, na morte e ressurreição. E também uma busca por uma vida de obediência à palavra de Deus. Amém? Se eu crer na morte e ressurreição e não manter uma sequência de busca, amém? Busca pela verdade, busca pela palavra, para viver uma vida de obediência a Cristo, amém? Só crer na morte e ressurreição não é o suficiente, amém? Porque a Bíblia diz que fé sem obras é morta, tá? Então, essa fé, para realmente trazer a salvação, você tem que dar continuação nela. Amém? Eu preciso crer na morte e na ressurreição e a partir dali manter uma vida de busca pelas verdades de Deus, que é o busca pela palavra de Deus, amém? E viver praticando e obedecendo essa palavra que agora eu vou começar a aprender. É isso que me leva à salvação, tá? Então isso nos dá o direito do perdão e volta para a comunhão com Deus. Aí a partir desse momento eu vou ter o perdão de Deus e vou voltar à comunhão com Deus, tá? Mas
antes de conhecermos Cristo, a nossa condição passada era a seguinte, amém? Nós estávamos mantidos numa vida de pecado, numa vida de desobediência e automaticamente julgados e condenados à morte eterna. Amém? Eu dou graças a Deus porque acreditei em Cristo, na sua morte e ressurreição, e há 37 anos praticamente eu dei sequência à minha vida com Deus. Amém? Há 37 anos eu busco a Deus, busco sua verdade, busco sua palavra, amém? E começo a viver uma vida de obediência, amém? Tá? Na minha busca pela verdade, eu sequencio ela com a vida em obediência a essa verdade. Deus abençoe, amém? Então tá aí nosso primeiro tópico, né? Nosso primeiro tópico que fala a nossa condição na vida passada. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, no nosso canal no YouTube, dar aquele like lá para nós, aquele sinalzinho de positivo lá, amém? Tá? E se quiser fazer um comentário, pode fazer um comentário, desde que seja um comentário respeitoso, tá certo? Deus abençoe todos vocês.